Dependência emocional. É um bicho que pica? Vamos colocar o dedinho na ferida? Vamos. Vamos falar de dependência emocional. Que negócio é esse? Primeiro, a gente tem que entender o início da nossa vida, o início de tudo. Quando a gente é um bebezinho, a gente tem dependência emocional dos nossos cuidadores principais, porque sem eles a gente não sobrevive. E um bebê não tem aquela concepção de que ele é um indivíduo separado do seu cuidador. Ele vê o cuidador como extensão de si, tudo uma coisa só. Mas conforme vai crescendo, o cérebro vai se formando, terminando de se formar, né? E vai tendo concepções da realidade, percebendo, tendo percepção de si, do seu próprio corpo e etc. E daí ele vai entendendo o que, que é amor. Mas esse amor da criança ainda é baseado na dependência, dependência para a sua própria sobrevivência, dependência emocional. Mas quando a gente chega na fase adulta, a gente já está com o nosso cérebro ali formadinho e a gente começa a ter que trabalhar a regulação das nossas emoções de uma forma mais responsável. A regulação das emoções se dá quando a gente tem todo o nosso aparelho neurológico já formado. Nunca diga que uma criança que está ali chorando, esperneando, berrando, se jogando no chão, fazendo um escândalo, nunca diga que ela está fazendo birra, que ela está fazendo drama. Uma criança ainda não tem o cérebro totalmente formado, ela não sabe, não tem capacidade neurológica de regular as suas próprias emoções. Porque se você diz que uma criança que não tem essa capacidade está fazendo birra, então quando você toma um fora de uma namorada ou de um namorado e não consegue regular a emoção, a sensação de rejeição, você não pode falar nada com a criança, tá? Não pode nada. Se você dá chilique porque alguém terminou com você, você não pode falar nada da criança que está se jogando no chão chorando. A gente leva para nossa vida essa base que a gente teve lá na infância, de concepção de amor, de sobrevivência, sem o outro a gente não vive. E aí a gente entra na questão cultural, que aí a gente, quando chega na adolescência e vê, na pré-adolescência ali, né, que começa a ver aqueles filmes infantis que tem lá a princesa e o príncipe, que tem toda aquela coisa bonitinha, os filmes, quando a gente entra na adolescência, que as adolescentes adoram assistir comédia romântica, e tem os livros também de romance. Então, a gente começa a direcionar essa dependência da infância para um par romântico, para um homem, uma mulher, alguém que vai ali preencher o nosso vazio emocional, essa dependência que a gente está tirando dos pais e colocando em outra pessoa, porque culturalmente a gente já está sendo adestrado a acreditar nisso, que é o fluxo natural da vida, porque na adolescência, que os hormônios estão lá no alto, a gente se apaixona muito fácil, e a gente acha que é o amor da nossa vida, a alma gêmea. E aí, às vezes, a gente acaba carregando essa crença, né? Isso é influenciado também pelo nosso meio que a gente convive, né? A família, como que a família vê os relacionamentos? O que que a sua família prioriza? Você vai também passar a priorizar. O que que a sua comunidade ali, as suas amiguinhas, seus amiguinhos, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, elas priorizam o quê? Daí, então, quando a gente acaba gostando de alguém, se apaixonando e convivendo com essa pessoa, a gente desenvolve, sim, um grau de dependência emocional, até porque o nosso cérebro gosta de economizar energia. Então, o nosso cérebro não gosta muito de mudanças, não, e nem de imprevistos. Então, o nosso cérebro tende a se apegar àquilo que já tá bom, que já tá gostosinho. Desse jeito a gente já conhece assim, tá bom, não vai ter imprevistos, não vai ter nada surpreendente, só no começo, que é aquela bomba, né? Mas entenda que, quando a gente está na fase adulta, a gente tende muito, sem perceber, de forma inconsciente, a projetar no outro o que a gente almeja de um relacionamento. Porque a gente já foi bombardeado de como tem que ser um romance, de como tem que ser um relacionamento. E a gente precisa dessa sensação para a gente ter ali no nosso cérebro as químicas da felicidade. Então a gente condiciona o outro a. Qual que é a palavra, caralho? A suprir as nossas expectativas, de realizar aquelas projeções que a gente jogou em cima dele. Olha que injusto, né? Querendo que o outro seja do jeito que a gente quer. E isso envolve também uma outra questão que muita gente não gosta de assumir. Muitas vezes a gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pela nossa versão que estar com aquela pessoa existe. Sabe quando a gente está apaixonado e a gente fica nas nuvens e fica achando tudo maravilhoso e a gente fica leve e fica achando tudo lindo, nosso humor fica ótimo, a gente começa a fazer coisas que a gente nem imaginava que faria por alguém e pela gente também, a gente começa a se cuidar,
começa a se arrumar. É uma ótima versão sua. Mas talvez você não esteja apaixonado por aquela pessoa. Talvez você esteja por essa versão sua, linda e bela e gostosinha de ser. Porque venhamos e convenhamos que sem esse pico de emoção, esse êxtase químico, a vida fica pacata, a vida fica chata, sem graça e vicia. Essas sensações são viciantes. Tanto pessoas que estão sempre buscando ter esse exagero de emoções, porque vicia. E isso acaba desenvolvendo uma fragilidade muito grande quando você se relaciona com alguém que pode ser abusivo, alguém que está completamente desregulado, alguém que tem um transtorno de personalidade que possa vir a te causar danos psicológicos, emocionais, em outras áreas da sua vida também, porque tudo está interligado, né? Vai respingando a merda aí todo. E você depois tem dificuldade de sair disso, porque você está com dificuldade de regular suas emoções, você está com dificuldade de autopercepção, você não está conseguindo se ouvir, você não está olhando para dentro. Você está só se agarrando ao que está fora, acreditando que você precisa daquilo, daquele e daquilo que o outro faz você se sentir. A dependência emocional, ela sempre vai estar aí, porque ela fez parte da sua formação, mas ela oscila. Então é importante você ficar ciente de quando isso acontecer, de quando você perceber os primeiros sinais e saber como lidar. Colocar limites não é nem no outro, é colocar limites em você mesmo. De experiência própria, tá? Eu perdi a conta de quantos relacionamentos eu já tive. Escutem a voz da experiência. Passei por coisas das quais relato para vocês não passarem. Da dependência emocional, por aquelas sensações, vira um vício, aí fica patológica. Aí o negócio fica tenso, aí o negócio fica feio. E pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, são pessoas que têm já ali é, florescente a dependência emocional. Porque se você for compreender a dinâmica psicológica e neurológica de quem tem esses transtornos, são pessoas que dependem totalmente do comportamento dos outros, de tudo que é externo a ele. Porque dentro dele é tudo muito confuso do borderline. E do narcisista existe um vazio existencial. O narcisista ele não tem personalidade. A personalidade que ele cria, que na verdade são máscaras, é um Frankenstein, que ele vai pegando um pedacinho de cada um e vai montando ali. E ele é totalmente dependente, porque ele se alimenta do outro, das reações do outro, das sensações que ele causa do outro, da aprovação que o outro dá. E são pessoas que têm extrema dificuldade de regular suas emoções, por isso eles vão sempre projetar nos outros os seus erros, as suas falhas. Vão sempre culpabilizar o outro, vão sempre dizer a culpa é sua, vão fazer o gaslight, né, vão fazer um monte de coisinha que... Por quê? Porque o narcisista, ele tem um emocional infantil com uma cabeça com maldade de um adulto. Então, ele não vai conseguir regular as suas emoções e vai sempre projetar no outro. Por isso que, né, dá nem para discutir com o narcisista. E dificilmente o narcisista reconhece que ele é narcisista, porque ele está sempre se vendo como vítima do mundo. Até quando ele vai fazer terapia, ele consegue ludibriar o psicólogo, se o psicólogo não tiver experiência, né? Ou se o psicólogo quiser só o dinheiro do paciente. E ele vai ficar validando as mentiras, as armações do narcisista. Pelo narcisista não conseguir enxergar que ele está fazendo coisa errada, ele vai fazer com que outras pessoas fiquem até dependentes emocionalmente dele, para que ele continue se alimentando. Caso contrário, ele eclode. E às vezes eu fico torcendo para que um narcisista esbarre com um psicopata, sabe? Que não. Aí o narcisista falece. Porque o psicopata, além dele não ter empatia e ter emoções assim muito ligeiras, dependendo do grau de psicopatia, do nível de psicopatia, né? Ele também é narcisista. O narcisista, ele ainda sente tudo muito intenso. Já o psicopata não. E é aí, ó, que o narcisista samba. E por isso que também a gente vê casando muito bem o narcisista com o borderline. Porque o borderline ele faz de tudo para não ser abandonado. E o narcisista faz de tudo para se alimentar das emoções do outro. E o borderline é pura emoção, né? Então não se assuste se você estiver em algum momento percebendo que você está com certa dependência emocional. Entenda que é normal, é uma inclinação natural, mas que precisa ser regulada. Você precisa colocar limites em você. Ou se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, procura uma terapia, procura uma psicoterapia, uma psicanálise, um psiquiatra, até dependendo, né, de grau que tá isso daí. Tem jeito, tem jeito. E você não precisa se desesperar se você perceber
que tá vindo ideias de que, eu não vivo sem o outro, eu preciso do outro. Calma, respira e fala, opa, temos um problema. Tudo na dose certa é maravilhoso. Pode ser muito bem utilizado na vida. Todas as emoções, tá? Mas na dose certa. Saiba que a sua melhor companhia sempre será você. Se você não está conseguindo ser feliz na sua própria companhia, sinal de que você não está sendo bom para você. Mas tem jeito.